Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor te abençoe nessa noite, que Ele te cubra de bênçãos e que te enche aí de sabedoria, de conhecimento e que também te dê força para passar pelas batalhas da vida aí, né, gente? Que são muitas. Eu ainda estou um pouquinho aí enrolado, voltando aos pouquinhos, né? Estou aos poucos aí me organizando. Espero já nessa semana aí conseguir voltar à regularidade de um vídeo por semana religiosamente. Mas enfim, vamos disparando aí mais um vídeo para a glória de Deus, mais um bate-papo aí para nós, né? Então a gente vai seguir a sequência de Efésios, né? No capítulo 6 que nós lemos lá do 10 até o 20. E na semana passada, né? Um pouquinho, na semana retrasada na verdade, nós lemos ali o cinto, né? O cinto da verdade ali, no versículo 14. E a gente vai falar hoje sobre a couraça da justiça. Mas antes de tudo, vamos orar. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, nós te oramos, te agradecemos, te bendizemos, te louvamos. O Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso refúgio. É por tua causa que estamos vivos, que temos saúde, Senhor. É por tua causa que temos vida. É por tua causa, Senhor, que é uma vida, Senhor, que vai culminar numa vida eterna. O Senhor nos chama a ter uma vida de santidade, uma vida de abstinência das nossas vontades em prol de viver a tua vontade, Senhor. Mas a tua palavra diz que quando sua vida se manifestar, nós nos manifestaremos junto contigo. Obrigado por esse momento de leitura, Senhor, da tua palavra. Que o teu Espírito nos ilumine, desça sobre nós, Senhor, e nos ajude a juntos, Senhor, chegarmos ao entendimento da tua palavra nessa exposição que estamos fazendo de Efésios 6, Senhor, do versículo 10 até o 20. Que o Senhor nos ajude e nos guarde, a Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente está aí falando da couraça da justiça, né? E vestida a couraça da justiça. Voltando, né, àquele contexto da armadura, né? Agora a couraça é a parte que vai proteger o tórax, o abdômen e as costas, né? Vai proteger aí os chamados órgãos vitais, coração, pulmão, mas obviamente não só esses, porque também protege o abdômen, vai proteger também ali todos os órgãos, né? Para dizer a verdade. Essa armadura geralmente ela era uma armadura de couro e ela tinha placas de ferro por debaixo dessa camada de couro para proteger o soldado de ataques, né, de flechas ou das espadas. Então era uma armadura bem robusta e ao mesmo tempo bastante flexível para que o soldado tivesse segurança e agilidade no combate, né? E é algo que é interessante em relação a essa proteção dos órgãos vitais e também dos outros órgãos que chamamos aí de vísceras, né? Os judeus no Antigo Testamento eles tinham o hábito de atribuir, né, a vontade, o cerne da vontade, o cerne dos desejos, né, a vontade de, no sentido de te impulsionar a fazer algo, o amor que se sente, ou até às vezes a raiva ou o ódio, que eles atribuíam isso às entranhas. Hoje nós atribuímos muito isso ao coração e eles diziam que as entranhas ali, né, como se fossem os órgãos inferiores, estivessem ali concentradas o cerne da vontade, dessas coisas que hoje atribuímos ao coração. E não é à toa que em Colossenses 3,12 o apóstolo Paulo escreve: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
Então, Paulo está falando justamente desses desejos, sentimento, desejo, vontade. Isso tudo é governado pela nossa mente, pela nossa consciência, de tudo que nós, daquilo que fala conosco, né? No nosso interior. Estamos aqui conversando e a nossa consciência está falando junto aqui conosco. De repente você vai se lembrar que tem algo importante para fazer amanhã, de que tem algo que precisa fazer logo que você acabar de assistir o vídeo. Tem uma série de coisas em paralelo que estamos fazendo e a nossa consciência está falando conosco. E também no sentido de. E ela também faz no sentido de nos governar. Vamos fazer, as nossas atitudes, os nossos atos estão muito em linha com aquilo que pensamos, com aquilo que planejamos, né? E justamente isso que nos difere dos animais, né? A capacidade de raciocinar e somos governados por esses pensamentos e por esses raciocínios, né? E Paulo está falando justamente de proteger essa área dos pensamentos, vestido a couraça da justiça, a couraça que protege os órgãos vitais, que protegem essas entranhas que governam os nossos desejos e as nossas vontades. Paulo está dizendo que ao nos vestirmos com a couraça da justiça, nós vamos proteger, guardar esse cerne. Por quê? Porque é justamente aí que o diabo bate, né? Ele vai inflamar os nossos desejos para que a gente cumpra a vontade da carne e não a vontade de Deus. Em Gálatas 5,16 está escrito que se a gente andar em espírito, nós jamais satisfaremos a vontade da carne. Então o diabo ele vai bater nessa área. Quando ele diz a carne luta contra o espírito luta contra a carne para que a gente não faça o que a gente deseja, é exatamente aí. Paulo está falando dessa guerra e nós precisamos parte dessa armadura para proteger a nossa mente, os nossos desejos, os nossos pensamentos em relação à nossa vida com Deus, né? E a nossa vida com o próximo, obviamente. Então, o diabo ele distorce muitas das vezes essa realidade, ele vai distorcer a palavra de Deus como ele fez com Eva no paraíso, ele vai trazer confusão à nossa mente, ele vai querer adaptar a verdade com meias verdades, não podemos esquecer que uma meia verdade é uma mentira completa. Ele vai trazer para nós questões de que misturar o santo com o profano não é tão ruim assim, né? Vamos lembrar lá daquela moça com espírito de adivinhação, quando Paulo e Silas entraram em Tessalônica, né? Que ela vinha gritando e falando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. A Bíblia diz que aquilo foi perturbando Paulo, porque ela falava aquilo dia após dia, repetidamente, e Paulo repreende o espírito maligno e diz: em nome de Jesus Cristo, retira-te dela, e ele sai na mesma hora. E a gente sabe da história depois disso, quando eles são presos e açoitados. Mas por que Paulo expulsa o espírito? Ele estava falando a verdade. Aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Mas a questão ela era um espírito de adivinhação. E logo em seguida dela anunciar aquela verdade, ela ia continuar fazendo o seu trabalho lá de adivinhação. Então, um pouquinho, a Bíblia diz que a mosca que cai no perfume do perfumista, ela destrói o perfume, né? Assim como o livro de Provérbios fala isso, que um pouco de tolice, não, muita sabedoria também estraga tudo. Então, Deus é santo, ele é puro, ele é reto, e o diabo vai tentar fazer com que a gente adapte, misture um pouquinho, né? O tal do nada a ver que a gente vê aí tantas vezes, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta. Couraça da justiça. Que justiça é essa? De que justiça o apóstolo está falando aqui? De que justiça temos que nos revestir?
há algumas pessoas que dizem que essa justiça de que o apóstolo fala é andar em justiça, andar em retidão. Vamos lembrar lá, Deus falando de Jó, né? Que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, falando da justiça que havia em Jó. E muitas das pessoas vão dizer que nós precisamos ser íntegros, precisamos viver uma vida reta. E é verdade, a palavra de Deus diz que nós não podemos ter ânimo dobre, não podemos andar como meninos jogados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, agitados como as ondas do mar. Nós não podemos ser hipócritas. O que Jesus bateu muito nos fariseus é de que eles eram hipócritas. Faziam uma coisa e falavam outra coisa. Falavam da palavra e faziam diferente do que estava escrito. Jesus os chamou de cegos, guias de outros cegos. Disse também para as pessoas fazerem tudo o que eles falavam, mas não fazerem nada do que eles faziam. Porque para aplicar o juízo eles usavam bem a palavra, para corrigir, mas eles mesmos não viviam o que pregavam. Então, muitos vão dizer que é essa justiça de que nós precisamos, é dessa justiça que nós precisamos para combater, lutar no reino espiritual contra Satanás. Né? Porque senão ele vai nos achar em falta, em falha, e nós vamos cair. Mas, irmão, eu queria refletir sobre isso com você, porque a Bíblia diz que a nossa justiça ela é trapo de imundícia. Diz que a nossa, né, que não há bem algum no homem. O jovem rico, né, quando vai falar com Jesus, ele fala bom mestre, e Jesus retruca e fala, por que me chamas bom? Não existe nenhum bom senão Deus. O próprio Jesus até se exclui dessa questão, né? Ele falando ali como verdadeiro homem, dizendo que bom é Deus, ninguém mais é bom. Então, vamos lembrar lá de Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Será que realmente a nossa justiça, aquilo que fazemos, será que sendo um bom homem, que não rouba, que não fuma, que não mata, que é justo nos seus negócios, que honra os seus compromissos, né? que compra e paga, que não dá calote em ninguém, que tem uma vida polida, será que esse homem tem condições de chegar diante de Deus e se declarar justo? Será que esse homem tem condição de chegar diante de Deus e não ter nenhuma falta? Será que nós conseguiríamos ser tão bons a ponto de cumprir a lei? E por que eu falo da lei? Porque a lei é a justificação pelas obras. E o apóstolo Tiago ele vai falar na sua carta que se eu falhar em um mandamento, eu sou maldito por todos os outros. Então, isso nos mostra que o padrão de Deus é a perfeição. Não existe 90% bom e 10% mal. E outra, sabe por que na realidade nós nunca conseguiremos? Porque Deus sonda o nosso coração. Deus, ele vê a motivação do nosso espírito, ele olha no fundo da nossa alma. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que haveremos de prestar contas, em Hebreus 4:13. Então, irmãos, nós jamais conseguiremos chegar diante de Deus com integridade. Estaremos em falta, e se estivermos em falta, em desviarmos 1 milímetro, já seremos malditos por tudo. Então essa justiça não pode ser a nossa justiça. Não pode ser as nossas obras. Não pode ser
aquilo que carregamos e aquilo que nos faz ter boa reputação diante dos homens. Mas talvez você pare e pense: bom, já que isso não quer dizer nada, então vamos entrar para o que está tudo pago. Para que eu vou fazer boas obras? Para que eu vou me abster das minhas vontades? Para que eu vou correr para cumprir a vontade de Deus? Não vai valer de nada. Paulo diz lá em Romanos 6, né? Vamos continuar pecando para que a graça superabunde? De modo nenhum. Claro que também não é essa a vertente que estamos falando aqui. O que estamos falando aqui é que a justiça que nós temos que nos vestir é a justiça de Deus, a justiça preparada por Deus e dada a nós, a justiça de Cristo. Basicamente o que está em Romanos na justificação pela fé. Justificação pela fé é a justiça de Cristo imputada em nós. E o que é isso? Imagine você, né, sendo acusado de um crime, justamente acusado. Você teve culpa naquilo, você premeditou, você planejou, foi pego e agora vai ser julgado por esse crime. Foi julgado e agora foi condenado. Pena, a morte. Não tem como escapar. O juiz é o Senhor, o reto juiz, aquele que tem um atributo que ninguém mais tem, o de discernir os corações. A justiça humana, ela é capaz de julgar todos os 9 mandamentos. Mas o último mandamento, não cobiçarás, o homem não tem essa capacidade, mas Deus tem. E é por isso que Paulo diz que a lei foi dada para que toda boca se cale e se o mundo seja culpável diante de Deus. Isso significa que nesse tribunal, nenhuma acusação é infundada. Nada que for dito contra você é mentira. E você não vai ter nenhuma defesa, nenhum argumento, nenhuma justificativa para dar que vai te livrar dessa condenação. Condenação à morte e morte eterna. Sofrendo para sempre no lago de fogo e enxofre, que é o dano da segunda morte, como diz a Bíblia em Apocalipse. Mas o Filho de Deus abriu mão da sua glória, desceu do céu, se fez carne, habitou no meio de nós e entrou no meio entre nós e Deus. Ele foi enviado para isso. Só eu vou pagar a conta. Então é como se você condenado à morte, Cristo disse: eu vou cumprir essa pena no seu lugar. E a Bíblia diz que ali, na cruz do Calvário, cálice da ira de Deus é derramado sobre Jesus. Ali ele clama dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? A Bíblia diz que naquele momento ele se fez pecado por nós. E naquele momento a ira de Deus foi satisfeita. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque hoje nós falamos de que basta você crer no sacrifício de Jesus e você está salvo. É verdade, está justificado. Só que o que não nos falam, o que não nos falam é que Deus é justo. A ira de Deus contra o pecado, ela é terrível. Deus abomina o pecado e ele não permite que nenhum pecado fique sem punição. E você não sofreu nada e não sofre nada porque Jesus entrou no meio. A ira de Deus foi derramada sobre ele.
O cálice da ira de Deus, ele absorveu e tomou até a última gota. Ele te livrou da condenação e da morte eterna. Ele nos livrou. E é por isso que nós precisamos entender isso. O que é justificação pela fé, irmão, é a justiça de Cristo nos imputada. Isso significa que, além dele morrer por nós, o crédito, tudo aquilo que Jesus fez, nos é imputado. Agora Deus olha para nós e está escrito em Romanos 5:1: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por Cristo Jesus. Ah, como isso é maravilhoso, meu irmão. É dessa justiça que Paulo fala que nós precisamos nos vestir. A justiça que nos guarda, que nos protege, essa é a couraça da justiça, a justiça de Cristo, o justo pelos injustos. Hoje vivemos uma graça barata. As pessoas não conhecem e não têm intenção de se aprofundar em entender o que é a justificação pela fé. Eu e você estávamos fadados à morte eterna e Jesus morreu no nosso lugar. E a ira de Deus foi satisfeita, foi despejada sobre Jesus. A justiça de Deus foi executada em Cristo. E a gente anda por aí como se a gente fosse os maiores, como se a gente fosse os melhores, como se a gente fosse os perfeitos, porque nós não recebemos esse cálice, nós não recebemos esse castigo. Por isso que Jesus escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você reclama da sua vida? Você reclama das suas dificuldades? Jesus morreu no meu e no teu lugar. Vestivos, pois, da couraça da justiça de Cristo, da justiça do justificador dos injustos, daquele que se humilhou, se esvaziou da sua glória para morrer no meu e no teu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Entenda isso, irmão. Carregue isso no seu coração. Sem a justiça de Cristo, seremos esmagados por Satanás. A primeira oportunidade ele nos acusa e a gente não aguenta. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você estiver se sentindo moído, triste, caído, você é justo, porque Jesus te justificou. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nunca deixe o diabo roubar a alegria da tua salvação. Nunca deixe o diabo incutir na sua cabeça que você não é digno. Porque Jesus te fez digno. Porque a justiça de Cristo está sobre você. E nós somos justos diante do Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de terminarmos, te peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas aí. Amém? Fique com Deus e até a próxima semana. Fique na paz.